nós vamos mudar um pouquinho do tema que eu tenho falado com vocês, e a gente vai falar um pouco de guerra espiritual, batalha espiritual. E antes de ler o texto da Bíblia, qual que é a chave aqui para a gente entender isso? Nós vivemos num mundo físico, mas o mundo espiritual é real para a gente. O mundo físico é o que a gente vive, que a gente toca, que a gente se enxerga, que a gente vê, ele é palpável. E o espiritual, você vive ele também, só que você não vê, mas ele é real. E se a gente não aprender a lidar e olhar para ele, a gente vai sempre perder. Por quê? Por detrás dos problemas, na maioria, existe alguma coisa espiritual acontecendo. E se você não conseguir enxergar, vai continuar acontecendo. O que eu preciso saber, Deus? Onde eu estou vivendo? O que está ao meu redor? Descubra. Quem que vai te ensinar isso? É a palavra. Mas por detrás do vício tem um mundo espiritual? Tem. Por detrás de confusão familiar? Tem também. A pessoa é infeliz. Mas o que faz ela infeliz? Se Deus só faz o bem, então tem alguém fazendo mal. Se Deus só faz o bem para a gente, por que tem coisa dando errado? Então alguém está fazendo mal. Deus passou a fazer o mal? Não. Quem rouba, quem mata, destrói é o diabo. Então, se tem alguma coisa assim, tem uma força. Você não consegue enxergar assim. Comece a enxergar. Vamos ler, o primeiro versículo que eu vou citar para você é Efésios, capítulo 1, e o versículo é o 3. Então, coloca nisso. A mensagem poderia ser: a nossa luta é espiritual, mas e física. Fisicamente você resolve um monte de coisa, mas a maioria relacionada aqui à palavra leva para esse campo espiritual. Eu tenho que conversar com alguém? Conversa, não estou dizendo que você não pode conversar. Se eu sentar com a pessoa, resolva. Mas e quando não resolver? Leva para o campo espiritual. Que diz aqui, Efésios 1, versículo 3. O Espírito Santo diz o seguinte, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa palavrinha aqui vai fazer parte da mensagem. Lá no finalzinho eu vou citar um outro texto semelhante que vai falar a mesma coisa. Então você não vive só no mundo físico, está falando de um mundo espiritual. Você vive no mundo físico, mas tem um espiritual por detrás. Esse eu não vejo. Da mesma forma que você não vê o Senhor, você não vê o diabo também. Você não vê os anjos de Deus, não vai ver, mas também você não vai ver os anjos malignos. Você não vê Jesus fisicamente, também você não vai ver os espíritos malignos fisicamente, mas eles existem. Jesus não existe? Claro que existe. Você já viu ele? Não, mas ele existe. O diabo existe? Não, nunca vi, mas ele existe. Não, eu não consigo acreditar, eu já vi gente afirmar, não, o diabo não existe, o diabo está nas ações das pessoas. Não está escrito isso. Então é a mesma coisa que você falar que Deus não existe, Deus está na ação das pessoas. Não, Deus é real, Criador do céu e da terra. E o diabo está aqui nesse mundo para atormentar a gente. Mas uma pessoa viciada tem muito mais que vício. Um casamento falindo tem muito mais que falindo. Tem alguma coisa levando para esse campo. E a igreja, a gente não pode ser levado pelo natural diante dessas coisas. A nossa batalha contra esse problema é espiritual. E se a gente conseguir enxergar isso, você vive melhor, vive diferente, não vai temer. Não, minha luta é espiritual, estou olhando com os olhos da fé e vou enfrentar com a palavra. Aqui diz do mundo espiritual, nos abençoou com todas as bênçãos. Onde elas estão? Nos lugares celestiais. Você vive nesse lugar com Cristo, uma posição espiritual. Deus nos deu a palavra por meio dela, ela é espírito. Jesus não falou, minha palavra é espírito e vida. Você usa a palavra, se ela é espírito, vai combater o quê? Algo que seja espírito também. Vamos ao livro de Mateus, no capítulo 8, o versículo é 23, vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Comecei a comentar o texto de trás para frente.
o que as pessoas vão dizer da gente, ou estão dizendo da gente em relação à palavra? Ué, pastor, mas não é Deus? Aqueles disseram assim, que homem é esse? Por quê? Porque ele fez algo fora do comum. E o que a gente está sendo? Qual o conceito que a gente está levando de Jesus diante das pessoas? Não, eu sou uma mulher de Deus, mas não é uma mulher de Deus, por isso mesmo. Eu sou um homem de Deus, exatamente por ser um homem de Deus. O que as pessoas vão dizer? Que homem é esse? Que mulher é essa? Que não era assim, agora é. Eles estão falando de Jesus, homem aqui. Jesus estava aqui como homem. Nós somos seres humanos. E ao agir sobre a palavra, essa visão que tiveram dele, vão ter de você também. Mas que pessoa é essa? Que igreja é essa? Que povo de igreja é esse? Que homem de fé é esse? Tem que falar da gente. Mas que atitude é essa dessa moça, desse rapaz? Que fé é essa? Onde ele aprendeu isso? Onde ela aprendeu isso? Isso falavam dele constantemente. Por quê? Porque ele vai e repreende o vento. E a gente tem que repreender também. Tem que expulsar o demônio também. O diabo está no vento, olha. Deus só faz o bem. E aquele vento era de onde então? Jesus ia repreender um vento que Deus mandou, vai repreender o que Deus mandou para a tua vida, você vai mandar embora. Você vai mandar o que não é, que não provém de Deus, você manda. Se ele repreender o vento, alguém está soprando esse vento, que não é Deus. Se repreender o mar, mas o mar não é de Deus, é de Deus. Teu marido é de Deus, tua mulher é de Deus, tua vida é de Deus, tua saúde é de Deus, mas o diabo não pode estar agindo nela. O diabo pode estar trabalhando em alguma, teu trabalho é de Deus, tua empresa é de Deus, tua vida é de Deus, mas o diabo pode influenciar alguma área dessa, tanto que a Bíblia diz o quê? Não dê lugar ao diabo. Olha, você está falando para não dar lugar ao diabo, porque ele existe, mas eu custa assim a pensar que o diabo existe, é tudo que ele quer que você faça, você pensa assim, não, o diabo não existe, esse não existe, o diabo entrar na minha casa, ele quer que você continue pensando assim, para você não enxergar ele no problema, você não enxergar o diabo na tentação, não dá lugar. Qual é o lugar que deram aqui? Entraram com Jesus, que ele entrou no barco, discípulos seguiram. Discípulos segue Jesus, não segue? Segue. Mas eis que no mar levantou uma grande tempestade. Tempestades se levantam e vão embora. Mas tem tempestade que o diabo está nela. Lutas vêm, mas tem luta que é influenciada, é coisa que o diabo está trabalhando contra a pessoa. Como é que eu vou saber? Esteja na palavra. Você não vai perder a batalha, vai perder a guerra. Olhe com os olhos da palavra. Deus me ensina a olhar e ver o que está por detrás disso. Até alguém influenciado pelo demônio, você vai saber. Se a pessoa falou comigo, tirou a minha paz. Então quem é que estava nela? Deus? Não. Esse mundo é espiritual. Se a pessoa conversou comigo, tirou a minha alegria. Então o que influenciou ela para tirar a tua alegria? Não é o diabo que está ali? Não é Satanás que influenciou a pessoa para tirar a tua paz? Não foi a primeira vez aqui. E aqui nesse episódio, a gente não vai ler, mas Jesus está indo para o outro lado. Lá ele vai confrontar com uma legião de demônios do outro lado. Olha, eu estou indo lá fazer o certo, o diabo vai te confrontar. Você quer resolver teu problema? Resolver tua casa, tua vida, tua família? Você vai confrontar com o inimigo. Mas ao confrontar, não fica com medo não. Use a palavra, repreenda o mal. Se precisar fazer o que Jesus fez, faz também. Mas quem crê faz as mesmas obras. O diabo está me oprimindo. Faça a obra de Deus. O que acontece aqui? Tempestade alta, mais alta que o barco, está escrito aqui. Grande, que o barco estava sendo coberto. E Jesus estava onde? Dormindo. Vamos pensar? Não deixe Jesus dormir. Mas hoje Jesus está em você. Jesus dorme dentro de mim. Você tem a palavra. Começa a dar errado, você não faz nada. Vem a tormenta, você não faz nada. Levanta a confusão, você não faz nada. Levanta a encrenca em casa, você não faz nada. Vem o ódio, você não faz nada. Vem o pecado, você não faz nada. Vem a tentação. Ora, Jesus está dormindo. Que Jesus acordado, ele vê logo, o diabo está chegando. Ele falou com os discípulos isso, ele chamou eles para orar, está lá orando, está sabendo que vai chegar o tentador, vai chegar o inimigo. Ele ora, o discípulo não ora, ora, o discípulo não ora, ora, o discípulo não ora. Depois, na terceira vez, agora, os discípulos, eu vou orar. Ele falou, agora é tarde. O inimigo está chegando aí. Como é que ele sabia que está chegando? E os discípulos não. Quem é o inimigo será? Hein? Não estão me enxergando. Quem é o inimigo que está vindo aí? Precisa saber. Não durma, não vacila. Numa outra passagem, ele diz que as pessoas de Deus, quando elas dormem, que vem o inimigo e semeia o que no meio do trigo? O joio. E isso não sai nunca mais. Dorme não vacila não, você tem que estar com os olhos abertos. Diabo, você não vai entrar na minha vida não, não vai entrar na minha casa não. Pastor, percebi dentro da minha casa algo estranho. Repreenda esse demônio. É na minha vida uns pensamentos. Repreenda, o diabo está te tentando. Está trazendo alguma coisa, repreenda logo, não durma não, fica atento à palavra. O diabo na minha vida não vai entrar, no meu coração não vai entrar, e o pecado não cai nessa armadilha. Ele vai aprisionar e vai fazer você sofrer. Aqui diz que Jesus dormiu, a tempestade veio e ele continua dormindo.
Não, desperta, está acontecendo tudo errado, acorda. Vocês têm que pensar, eu sou de Jesus, sou mais que vencedor, está errado isso aqui. Deus já me fez mais vitorioso, está errado isso aqui. Essa vida errada, está errado isso aqui. Viver fora da palavra não está certo não. Repreenda, toma uma posição, enxergue espiritualmente. Deus, eu não vou olhar com os físicos, só enxergo o que é físico, eu tenho que olhar com os olhos da fé. Essa batalha não é física, é espiritual. Bom, o versículo seguinte diz assim, 25, né? Os discípulos se aproximaram, despertaram ele, dizendo que eles iam perecer. Olha o que ele responde no 26. Por que vocês estão com medo? E ele diz, por que temeis? Qual o motivo do temor? Mas se o mal vem contra nós, é uma tempestade, qual o motivo? Por que temeis? Estão com medo por quê? Verifica, não é para você temer. Não temas, porque eu sou contigo, não temas a nada. Mas por que você está temendo? Se eu estou temendo, já tem alguma coisa errada. Eu não consegui enxergar dessa forma. Pede para Jesus. Eu não estou conseguindo enxergar segundo a palavra. Deus, tu abre os meus olhos. Por que você está com medo? Ele fala com os discípulos. Vocês estão temendo o quê? O vento? Estão temendo a morte? Estão com medo do perigo? Estão com medo do quê? Não, porque o diabo entrou na minha casa, mas você está com medo do quê? Em Cristo você é mais que vencedor, você está com medo do quê? Mas se acontecer isso com meu filho, mas você está com medo do quê? Você é de Deus, nenhum mal te sucederá. Você está com medo do quê? Quando o medo vem, nós já estamos saindo, eles dormiram. Se dorme, o diabo trabalha, não dorme não. Fique atento à palavra e já diga para o diabo, aqui na minha vida, você não vai entrar não, em Cristo está protegido aqui. Pastor, mas não é possível, eu ungi minha casa, eu passei o sangue de Cristo, eu passei o óleo ungido, passou. Ele estava com Jesus, mas dormiu depois. A minha família é de Jesus, tudo batizado, mas depois, tem que continuar acordados. Tem que continuar com os olhos na palavra, sou de Deus, mas vigilante. Quem é que toma conta? Você e eu, tem que ficar vigiando. Não é porque minha família é de Deus, continua vigiando. Quando você perceber alguma coisa fora do normal, olhe com os olhos da fé, compara com a Bíblia. Está errado isso, está certo não. E já faça algo, isso não está certo. Essa resposta não está certa. Essa perseguição no trabalho, está errado isso aí. Essa perseguição conjugal, está errado isso, que isso? Deus abençoou a minha casa, está errado. Esse vício, está errado. Mas o que pode estar acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Deus, me faça enxergar. E já põe no teu coração, na tua mente, melhor. Por detrás desse problema tem alguém. Por detrás desse vento tem alguém soprando isso. Não é de Deus. Deus só faz o melhor para a gente. Deus só faz coisa boa. Está ruim, enxergue. Para poder orar, senão não vai dar certo. Por que temeis? Aí falou, homens de pouca fé. Diz que Jesus, levantando-se, é o versículo 26, né? Repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha o que Jesus faz. O que está dizendo aqui agora? Faça você. Jesus levanta diante da tempestade, pastor, vou repreender. Se ela está causando mal, repreenda. Se alguma coisa causando por Deus, só faz o bem. Veio algo errado? Pode repreender em nome de Jesus. Mas vou repreender o vento. Se precisar, repreende o vento, repreenda a chuva, repreenda a dor, repreenda ódio, repreenda o pecado, qualquer coisa. Está estranho isso, repreenda. Todo dia uma briga. Já prepara antes. Vai ter hoje não, está amarrado em nome de Jesus. Repreenda esse demônio. Você vai ficar, ou vai deixar o joio ser semeado e todos os dias, 50 anos de batalha. Não, repreende esse demônio. Acabou, você vai dizer para o diabo, olha, chega, basta, a partir de agora, toca mais não. Tira a mão, pastor, é um vício, todo dia, dá um basta. Fale para aquele demônio, você não vai usar mais essa pessoa, mas eu não consigo. Ainda não tem fé, busque então na palavra. A fé vem para ouvir, ouça a palavra, para você poder repreender esse demônio. Mas é o vício, mas era o vento que ele repreendeu. Posso repreender o vício? Lógico, deve. Posso repreender aquele espírito desviando a conduta moral daquele homem, daquela mulher? Deve. Não, pastor, mas então quem está influenciando ele para fazer aquilo? Aquela mulher para tomar aquela decisão? Só pode ser o inimigo. Quem quer o mal dela? O diabo. Deus não quer. Deus só quer o bem para a pessoa. Está desviando? Não, eu vou repreender esse demônio. Pega com fé. E demônio, você vai sair. Mas pega para valer. Primeira coisa, enxergue o problema no problema. Enxergue o diabo no problema. Se você enxergar a pessoa, vira guerra física. Se você olhar para o homem, vira guerra física, vai perder. Você olha para a água, não, isso é água, vai perder. Olha para o vento, não, isso é o vento, vai perder a guerra. Olha para o vento e veja, sei que você está aí, demônio. Sei que está soprando esse vento para destruir minha casa. É você que está jogando esse vendaval dentro da minha casa. Fale com ele, eu sei que é você, mas você não vai fazer isso. Eu te amarro em nome de Jesus, você vai sair da minha casa, fale com autoridade.
que Jesus fez? Repreendeu. Eu falei com a irmã aqui hoje, depois de um dos cultos. Falei, irmã, ela falou, pastor, como é que eu faço? Falei, repreenda o diabo. Como? Repreendendo. Até na hora eu lembrei, você tem cachorro em casa? Tem. Você repreende ele? Ela falou, repreendo. Falei, que jeito? Sai daqui. Pronto, é assim. Só que a única diferença, você vai dizer, sai daqui em nome de Jesus, você crê na palavra. Agora, você falar com o cachorro, saia daqui, normal, não vai. Fale com autoridade. Se você falar com o diabo, sai daqui. Não, fala com autoridade. Olha para o demônio, mas você vai ver o filho. Não, mas você vai ver o diabo. Você não vai ver o vento, você vai ver Satanás querendo afundar meu barco. Você vai ver o diabo querendo destruir a minha vida. Não vai afundar, não. Vai destruir a minha casa, não. E fale com o diabo, você está aí. Pastor, vai ficar meio estranho. Não vai ficar meio estranho, já ficou. Jesus falou com o vento, já está estranho. Olha, ele repreende quem? O vento. Ele repreende quem? A água. Já está estranho, já. Repreenda. Não tenha medo. Jesus não repreendeu a febre. Vamos voltar a repreender essa febre. Se tiver que repreender, o que for, repreenda. Repreenda o vício. Pastor, é uma coisa... Isso, eu vou repreender o vício. Fale, vício, eu te repreendo em nome de Jesus. Ah, mas vai ser estranho. Estranho que funciona? Melhor você ser um estranho que funciona do que um normal que não funciona. Ah, vou repreender esse vento, esse vício vai sair, eu te amarro, demônio, tira a mão do meu irmão, vai usar esse caminho mais não, você está repreendido, irmão, se a gente falar com autoridade, aquele demônio não vai levar para a prostituição, usa a palavra e segura, está amarrado em nome de Jesus, a pessoa vai sair desse vício, seja ele qual for, vai sair dessa imoralidade, não aceite esse parente meu, preso nesse caminho, você está amarrado, demônio, ainda mais dentro da tua casa, está repreendido esse demônio, chorando todo dia, reclamando, não, repreenda. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar. O que aconteceu? Fez grande bonança, acalmou. O versículo 27, repetindo o que a gente começou a falar, diz que aqueles homens se maravilharam, as pessoas que vão ver a gente usar a palavra. Agora, se elas olharem para nós, e estamos ali numa guerra, coitado, está numa luta dura, está numa guerra, luta lá com o filho, com o marido, para de guerrear com teu marido, para de guerrear com teu filho, para de guerrear com o vizinho, para de guerrear com o irmão, não adianta guerrear, guerreia contra Satanás, você foi chamado para isso. Se a igreja não abrir os olhos, vai fazer igual o pessoal que não conhece a palavra, guerreia contra homens, guerreia contra... Esse mundo tem que mudar. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para combater o diabo que está nesse mundo. Agora, ficar ali brigando contra homens, tem um monte de cristão perdendo a visão todinha da palavra. Foi chamado a combater o combate da fé. Está combatendo qual? Outro. Aquele lá não presta mesmo, não. Que combate é esse? Que a pessoa não vale nada. Que combate é esse? Esse não é da fé. Não, ela vale, o diabo está nela, não vale. Era uma boa pessoa, o Satanás está usando ele. E esse demônio vai ser repreendido. Combate o bom combate da fé. Qual? Esse que Jesus fez. Repreendeu o demônio, repreendeu o vento, repreendeu o mar, era uma grande tempestade, fez grande bonança. Depois da grande bonança, eles disseram, que homem é este? Volta a dizer para nós, que igreja é essa que é você? Que igreja que é esse homem? Valente, o que seu rapaz está falando? Está repreendendo vento, repreendendo miséria, repreendendo fracasso. Que fé é essa? Onde você arrumou isso? É assim que tem que comentar. Onde você aprendeu isso? Que Bíblia é essa? Onde você está lendo isso? Onde você aprendeu isso? Ora, não é isso que Deus ensinou para Jesus? Jesus ensinou para a gente? Para alguém dizer que fé é essa sua, hein? Que poder é esse você tem? Nossa, vai lá orar por mim. É isso que tem que acontecer. Mas temos que enxergar espiritualmente. Vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios 6. No capítulo 6, o versículo 10, ele vai dizer assim para a gente, olha, Efésios 6, 10, não? E lembra daquele primeiro, do Efésios 1, 3, fala das regiões celestiais, região espiritual, aqui vai falar de novo, para nós, lá diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora fala o seguinte aqui, primeiro, Efésios 6, 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que está pedindo para a gente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. A tua luta não é física, fortaleça em Deus, na palavra. Pastor ali, os discípulos estavam com medo, porque temeis, está faltando força. Então se fortaleça na palavra, pega a Bíblia lá e fala, Deus, o Senhor já me deu essa vitória, o Senhor já levou minha doença, então eu vou fortalecer nessa área. É doença que desanima a gente? Então você vai fortalecer na força de Deus para vencer essa doença. Não é quando vem esse problema, me abate, que eu fico uma semana, então você vai fortalecer ali. É como se a porta estivesse fraca. Fortalece essa porta, que ninguém passa. Como é que fortalece a porta? Fortalecendo, põe mais madeira, põe mais ferro, se for de ferro. Fortalece, faz mais forte.
Na minha vida espiritual, você vai falar, fortalece, põe mais da palavra, confessa mais a palavra, ponha mais fé no que Jesus falou, você está fortalecendo. Fortalecei-vos no Senhor, na força dEle. Pegue a palavra, Deus, o Senhor é isso. O diabo não faz essas coisas não, quem faz é Deus. Agora, a destruição, aí é o diabo. Deus não faz isso? Ele rouba, mata, destrói? Não, isso é o diabo que faz. Fortalece a sua fé. Se vier qualquer mal, eu vou usar a palavra e vou enxergar o demônio onde ele estiver, ainda que seja depois da parede, já vou te ver aí. É assim que Jesus fazia. A febre, não, tem algo mais que a febre aí. Tem alguma coisa a mais. Não é vício, tem alguma coisa a mais aí. É desobediência, tem alguma coisa a mais. Tem um demônio da desobediência aí. Não, é desvio de conduta, tem alguma coisa a mais. É imoralidade, tem alguma coisa a mais. Repreenda essa coisa a mais. Fale com essa coisa a mais que você vai enxergar. Pastor, eu não consigo olhar assim. Volta para o princípio. Você consegue olhar para Deus fisicamente? Não. Não, eu consigo. Quando descreve Ele, você não consegue. Como é que você descreve Ele? Não dá. Porque você não vê, não enxerga, não toca, não tem jeito. E o diabo? Mesma coisa. Não tem como. Você, mas ele não é de chifre, de garfo. Quem falou? Mas Deus não é assim. Quem falou? Essa imagem aí é que projetaram para a gente do passado. Mas escreva Deus, não dá, não tem, ninguém sabe a forma. Escreve o diabo, não tem a forma. Mas você sabe que Deus existe. Você sabe que o diabo existe. Diga amém? Confronta o diabo com o Deus que você tem. Confronta Satanás usando a fé. Pegue a palavra. O diabo é real, rouba, mata e destrói. Eu acho que ele não está no mundo mais não. Jesus falou que ele está. Eu acho que ele não vive mais aqui. Jesus falou que vive. Não, ele está na maldade dos homens. Ele pode até estar, mas fazendo os homens serem maus. Ele está na rebeldia. Lógico que está, então repreenda ele. Fortalecei, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Uma delas é você achar que não existe. Pensar que não é o diabo, não. Já caiu na armadilha já. A armadilha vai prender você. Põe um desejo ruim no teu coração, um desespero. Não cai nessa armadilha, não. Deus não vai te abençoar. Não cai nessa armadilha, não. Essa bênção talvez não seja para você. Não cai nessa armadilha, não. Deus já te abençoou. Nós vemos lá com todas as bênçãos. Claro que é para você. E se Ele não quiser que você vença? Cai nessa armadilha, não. Mas se não for a vontade de Deus, a única coisa que não é vento destruidor, é tempestade. Isso não é. Mas de acordo com a palavra, todas as bênçãos, está lá, te abençoou com todas. Tudo pertence a mim, é isso que eu quero, é assim que vai ser. Versículo 12. Preste atenção nessa leitura. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Preste atenção que ele está dizendo aqui, não tem que lutar. Não é para lutar. Lutar é o quê? Combater, pelejar, resistir, enfrentar. Você não tem que fazer isso. Você está lutando contra a carne, brigando contra a pessoa, brigando com seus pensamentos, você vai ficar louca. Está brigando contra as pessoas, você está perdendo tempo. Está brigando com... Não, faz isso não. Está dizendo aqui, não é para lutar. Então não é para lutar, não. Contra a carne e sangue, não. Humana, não. Mas eu sou humano. Aí que está o segredo, a chave da vitória. Você é um ser humano que luta espiritualmente. Você é ser humano, mas você não luta como eles. Jesus era humano, mas ele não vivia como ser humano. Será que é difícil entender isso? Eu sou ser humano, mas eu não vivo como. Eu não luto como ser humano, eu luto como Deus luta. Eu luto com a palavra. O ser humano briga, desfere soco, ofende, xinga, desanima. Não, essa não é a minha luta, não. A minha luta é outra. Briga um contra o outro. Diz, não, você não tem que lutar. Está pedindo para você não lutar, você vai perder. Não, temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí volta agora. Mas sim, em outras palavras, temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares, o que, gente? Que a gente leu no 1, onde Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui ele está dizendo, é nesse campo que você vai lutar. Celestial não é da natureza física. É no espiritual também. Abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você não vai pegar a bênção fisicamente, segura, não dá, é espiritual, Deus te abençoou com todas elas. Aí ele diz aqui, porque você não tem que lutar contra carne e sangue, mas tem que lutar. Você não tem que combater contra o homem, mas tem que combater contra quem? Aí ele põe aí para nós, contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as legiões da maldade, ou hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só para a gente entender, ó, pega isso aqui como hierarquia, só vou usar isso, tá? Não estou falando que eles são assim, mas pega só para você entender o nosso sistema de governo. Tem lá o presidente? Pega lá o presidente, aí depois você pega o governador. Eles não são demônios, não, estou falando como exemplo. Está lá o maior, o menor, aí vem o prefeito, e aí todos os seus funcionários. Imagine o reino do diabo exatamente assim, escrito aqui. Você não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas contra uma hierarquia espiritual que está no mundo. Ah, não está não, pastor, mas por que está escrito isso aqui? E uma das formas do diabo não ser combatido é fazer eu enxergar diferente. Não, não é isso. Como é que pode? Então tem um demônio mais forte que o outro? Tem. Tem um que manda no outro? Tem. Olha, no reino de Deus não é assim. É só um reino diferente. O físico não é assim? O espiritual governa semelhante. O governo é semelhante. Está lá o demônio, está lá os seus governadores. Não era assim que estava o demônio lá naquela província dos Gadarenos? Tinha uma espécie de demônio lá. Não estava descrito exatamente assim? Jesus foi lá, lutou contra quem? O rapaz era tão perturbado, batia nos outros, aí foi lá brigar com o rapaz. Tinha gente falando, não passa aí perto não, esse cara é louco, esse cara é maluco, entende? Ele é pirado, ele já machucou gente, ele bate. Jesus foi lá e falou com quem? Com o diabo. Com quem nós estamos falando? Com o louco? Não, você tem que falar com o diabo. Está falando com quem? O viciado vai perder tempo. Está falando com a pessoa que está no adultério, está perdendo tempo. Fale com o demônio que você ganha tempo. Fala com o demônio da rebeldia, está ganhando. Foi lá e repreendeu o demônio. Sai desse homem agora, acabou. Legiões, está aqui. Ó. Principados, potestades, contra príncipes, ó, autoridades espirituais. Você não está enxergando, você acha que é simplesmente aquela pessoa com problema, aquela família, tem um demônio ali para destruir aquela pessoa, para acabar com a vida da pessoa, ou um reino inteiro também daqui. Principados, potestades, príncipe das trevas, contra as legiões, ou casta de demônios, tem tradução que eu falei. Naquele caso do rapaz lá do endemoniado, chega a dizer que tinha uma legião de demônios. Quantos eram? Então, a luta é contra a legião também. Essa legião está onde? Se não está em alguém, está em algum lugar. Tem algum lugar perturbando a pessoa. Saiu dele e foi para os porcos, mas não vai ver em porco. Está pelo mundo. A nossa luta é contra o diabo. Não luta fisicamente, luta espiritualmente. A armadura de Deus está no 11. Se arma com a palavra, ela é a tua arma. Não é física, não é palavra, não é braço, não. Não é força do intelecto, da mente, não. Tua arma, palavra de Deus. Use essa arma contra o inferno. Pega a palavra, olha aqui, Satanás, está escrito. Acabou. Sai dela porque está escrito, acabou. Eu sou de Deus, sai da minha família, acabou. Repreenda esse demônio. Dá a ordem em nome de Jesus. E aí no finalzinho diz, ó, contra eles, legiões. Se for pensar no caso do endemoniado lá, diz que eram 2.000 porcos, né? Que os demônios entraram nele e caíram no espenhadeiro. Será que cada porco entrou um demônio? Uma legião. Será que cada porco entrou um demônio? Se for, quantos demônios tinha no rapaz? 2.000. Meu Deus do céu. 2.000. Imagina, uma caça de demônio. Aqui dizendo, Jesus falando para a gente, a tua luta é contra eles. Estão causando, destruindo. Tem gente hoje na mesma situação, perturbado, endemoniado, está lá os demônios. E a pessoa brigando. Dá um choque nele, dá uma anestesia nele. Não é o diabo. Dá um remédio forte, dá um sossega-leão nele. Não. Dá um sossega-demônio nele, então, em nome de Jesus. Satanás, você vai sair dele, dela, e vai sumir em nome de Jesus. Ó, contra esses seres, nos lugares celestiais. Não é aqui no físico, a gente não vai ver. Essa guerra é travada no campo espiritual. Entenda isso. Luta como cristão espiritualmente, senão você vai perder sempre. E lutando como filho de Deus, na fé espiritualmente, vai vencer sempre em nome de Jesus. Diga agora.